Oi, oi. Oi, gente, boa tarde. Deixa eu só terminar de fazer aqui alguns reparos. Ok? Então, vamos esperar entrar mais pessoas, né? Ok, o Instagram está avisando para as pessoas que a gente já está ao vivo. Então, deixa eu colocar aqui já o assunto da live de hoje. Ok. Boa tarde. Israel Baiano entrou na nossa live. Boa tarde, tudo bem? Deixa eu ver aqui, tá ok? A comunicação, você já pode estar me avisando aí se tá ok. Se dá pra ouvir certinho. A Sá Almeida, boa tarde, Sam, tudo bem? A Luana. Eu gostaria de vocês saber se o áudio está legal, gente, porque eu troquei o microfone hoje. Se vocês estão ouvindo direitinho. Patrick quis, entrou, ok, né? Ótimo, gente. Isso aí. Então, vamos só dar uns minutinhos, tá tudo certo. Obrigada. Pra gente poder começar a nossa live de hoje, eu gostaria de saber como é que vocês estão. Se vocês já trabalham com pastel, tá, gente? Então, essa é a hora do merchan. Se vocês já trabalham com pastel, se vocês moram em Fortaleza, onde é a pastelaria de vocês podem se apresentar se vocês quiserem. As pessoas que chegam primeiro na live, elas têm essa oportunidade de fazer o seu merchan, para que as outras pessoas possam conhecer, né? Essa live ela fica gravada por alguns dias, né? Então outras pessoas podem conhecer vocês. Eu não sei se vocês já trabalham com pastel. A Luana mora em Pacatuba. Você já trabalha com pastel, Luana? A Beth, eu creio que a Beth é a minha aluna, né, Beth? Me diga aí se é você mesmo, porque no Instagram é outro nome. Ai, a Sam Almeida mora no Canidé, então nós já se falamos, não é isso? Trabalha com pastel já há 5 anos. E já sabe precificar os seus pastéis, já sabe qual o lucro que você tem. Já trabalha com as massas saborizadas, né? Excelente. A saída aí, eu creio que a saída é muito boa, né? Porque essas massas saborizadas, a saída dela é excelente. Os meus clientes, né? Gostaram muito dessa massa saborizada. Sucesso aqui na minha pastelaria, viu? A Beth é minha aluna. Um prazer estar aqui novamente, né? Porque ela já me acompanha nas lives. A Gerlane também. Isso, é ótimo a massa saborizada. E agora tem mais um lançamento, a massa saborizada, que eu ainda não trouxe pra cá ainda. Bom, a Beth me falou aqui, mas eu não internacional, ela mora fora do Brasil, né? Na Alemanha, é isso? Eu não sei falar inglês, mas eu acho que é Brooklyn. Tá certo? Eu não sei direito pronunciar, sabe, gente? Porque o inglês comigo não é muito bom, não. É péssimo. Mas eu acho que é isso mesmo. Então, gente, hoje a nossa live a gente vai falar de precificação, né? Precificação é uma coisa que ainda deixa muitas pessoas, não só quem trabalha com pastelaria, para quem trabalha com todo empreendedor, que ainda não sabe de fato e de verdade o custo do seu produto. É isso mesmo que eu falei. Ela faz a massa lá, né? A Beth, né, que é minha aluna, ela faz a massa, ela não mora no Brasil. E ela mesma vende as massas porque lá não tem massa. Então quer dizer que você só faz as massas, você só vende as massas, né? Você não vende os pastéis já prontinho. Ou vende pastel congelado também. Também pastel congelado, quem trabalha com pastel congelado também. É uma outra forma de ganhar dinheiro com pastel, porque pastel é muito bom para trabalhar, para ganhar dinheiro. É excelente. Luciene, boa tarde, Luciene. Tudo bem? A Ana Lúcia, boa tarde, Ana Lúcia. A gente tá dando aqui uns minutinhos, enquanto o Instagram avisa que a gente já está ao vivo.
né? Trazendo mais aviso para os nossos seguidores que a gente já está ao vivo, para a gente poder começar a nossa live de hoje. Tio Will, oi tio Will, um prazer, boa tarde. Pronto, Ana Lúcia. Então é isso aí, gente. A nossa live de hoje, né, que eu já estava falando aqui com a minha aluna, que é sobre precificação, né? Enquanto a gente não encontra, de fato, de verdade, porque a gente não sabe o custo do nosso produto, seja ele pastel, seja ele qualquer produto, né? A gente não sabe quanto é que a gente ganha. A gente fica... O tio Will é confeiteiro, o tio trabalha com pizza. Eu não sei se ele já trabalha com pastel, mas eu creio que ele vai trabalhar também com pastel. Muito bom, excelente confeiteiro de mão cheia. Eu tô aqui querendo comer uns salgadinhos e um bolo. Eu ligo logo pra lá, tá? Pedir os bolos e salgado de tio Will. Excelente, gente. É aqui na Caucaia, né? Vocês, eu não sei de onde vocês são. Tem gente aqui até da Alemanha, né? Ô, Beth, que é a minha aluna que mora lá. Então, ele é da Caucaia, daqui do Nova Metrópole. Se você tem alguém aqui que acompanha a gente do Nova Metrópole, então, eu já estou indicando aqui o tio Will, confeiteiro de mão cheia. Então, é isso aí. Vamos para a nossa live de hoje. O assunto, gente, hoje da nossa live é precificação. Precificação ainda é um assunto que atrapalha muito a gente, né? Porque se você for realmente estudar precificação a fundo mesmo, a gente até desiste. Porque a gente estudou uma aula, estudou outra aula, e da forma que é explicada a precificação pra gente, a cabeça da gente fica em parafuso. A minha me dá logo uma dor de cabeça. Mas da forma que eu aprendi, né, que é a forma que ela trouxe pra mim de uma linguagem simples, que eu aprendi com a Letícia Nobre, né? Vou trazer ela aqui também. Ela até deixou, no meu curso, né, que é o curso de pastel 259 sabores, tem um bônus de precificação com a Letícia Nobre. Então, é excelente. Então, ela ensina uma precificação de uma forma da nossa linguagem, que a gente entende tudo aquilo ali que a gente está trabalhando, como a gente precificar o nosso produto. Pronto, depois que você aprende, você já precifica qualquer coisa e você já ama ser empreendedor, ser dono do seu próprio negócio, porque você sabe trabalhar com isso, você sabe quanto é que você vai investir, qual é o custo do seu pastel, quanto é o seu salário, quanto é que você vai tirar por mês. Tá certo? Então, os avisos importantes, essa live ela vai ficar gravada por alguns dias. Se você quiser assistir ela novamente, se não entender alguma coisa, vocês assistem, ela vai ficar gravada mais ou menos por uns 3 dias. O PDF da live eu vou deixar dentro do grupo, que é o grupo dos aulões, que é o grupo do WhatsApp dos aulões, que eu deixo lá o PDF dessa aula de hoje, né? Semana passada eu deixei um videozinho de precificação, mas hoje vai ficar o PDF. Pronto, agora deixa eu me apresentar para quem não conhece, né? Meu nome é Marlene Silva, eu sou especialista em pastelaria, sou produtora, eu sou mentora de pasteleiros e produtora do curso de pastel 259 sabores, que hoje é o treinamento para pasteleiros. Eu já trabalho na área da pastelaria há 13 anos e hoje eu dedico meu tempo a ensinar pessoas a trabalhar com pastel, ganhar dinheiro trabalhando com pastel e fazer do pastel a sua principal fonte de renda. E hoje nós vamos falar as 7 etapas da precificação, para a gente precificar o nosso produto, né? Eu vou chamar pastel porque aqui a maioria são pasteleiros. Para a gente precificar o nosso pastel, a gente precisa primeiro conhecer as 7 etapas da precificação, que é as etapas que a gente vai falar hoje, que é o produto, a matéria-prima, a mão de obra. O quarto é os custos fixos, os custos variáveis, a lucratividade e o plano de negócio. Quando a gente olha para tudo isso que a gente não entende nada, dá logo vontade de sair correndo. Mas quando você entende de uma forma simples, numa linguagem que você dá para entender tudo, de uma linguagem simples, você passa a amar precificação. E a primeira etapa da precificação é a escolha do produto. Boa tarde, acho que é Império do Pastel, Império Pastelaria. Joviane, boa tarde. E agora vamos para a primeira etapa da nossa precificação, né? A primeira etapa é o produto, é a escolha do produto.
Pra gente que começa a trabalhar com pastel, primeiro a gente vai escolher se a gente quer trabalhar com massa pronta ou se a gente quer trabalhar fazendo a nossa própria massa. Essa é a primeira escolha que a gente tem que fazer na nossa pastelaria. Depois que a gente escolhe se a gente quer trabalhar com massa pronta ou fazer a nossa própria massa, a gente vai escolher o tamanho do pastel que a gente quer trabalhar, né? Pra gente poder precificar. A massa para quem trabalha com massa, para quem vai fazer a sua massa de pastel, você vai fazer a massa de pastel em rolo, não é isso? Então a massa de pastel em rolo dá pra você fazer o pastel de feira, né? Que ele é 21 por 23. E o pastel gourmet, que ele é 20 por 10. Ou você vai criar o tamanho que você quiser, também tem isso. Quando você trabalha fazendo a sua própria massa, você também tem essa opção de escolher qual é o tamanho que você quer trabalhar, né? Porque o tamanho do pastel é seu, pode ser pastel gigante, pode ser quanto tamanho for. Tem essa vantagem também para quem trabalha fazendo a sua própria massa. Para quem escolhe trabalhar com massa de rolo, só tem essas. Para quem escolhe trabalhar com massa cortada, não, a Marliane, sempre trabalhei com massa de pastel pronta. Porque eu moro aqui na Caucaia, né, gente? Eu falo Fortaleza, para quem é de muito longe, que eu tenho muitos seguidores de outros lugares, que não sabem nem onde é que é Caucaia, então eu falo Fortaleza. Eu moro em Fortaleza e aqui tem muitas fábricas de pastel. Então, pra gente não convém fazer massa de pastel porque a gente já trabalha com tanta coisa, tanto recheio, organização de tudo, que se você já tiver a massa prontinha ali só pra você começar a fazer o seu pastel, é melhor. Então eu optei por sempre trabalhar com massa pronta. Eu trabalho com massa cortada. E quando você já trabalha com a massa cortada, eu vou dar aqui exemplos pra você que vai escolher, né? O primeiro passo é escolher o seu produto. Então você vai escolher. Se você quer trabalhar com pastel charuto, que é aquela massa da Big Massa estreita, que ela é 28 de tamanho, 21 de 14 de largura e 28 de tamanho. Então, aquela massa dá pra você fazer dois pastel, o pastel charuto e o pastel quadrado 14 por 14. Ou se você vai querer trabalhar com o pastel mais largo, que é o pastel que eu chamo de pastel gaúcho, que ele é 23 por 14. E ele intermediário, ele fica 23 por 28, que o tamanho da massa é 28. Não, tô mentindo. O tamanho da massa ele é 23 por 28. Se ele for charuto fechado no sentido do tamanho, ele vai ficar 11 por 28. Então a gente vai primeiro escolher. Depois que você escolheu a massa que você quer trabalhar e o tamanho do seu pastel, agora a gente vai escolher. Agora a gente vai montar o nosso cardápio, que é a segunda etapa, né? Que é a segunda etapa da nossa precificação. Agora é escolher o nosso cardápio para a gente poder saber qual é o recheio que a gente vai colocar dentro para poder fazer o preço do pastel, que é a matéria-prima, né? É o cardápio que a gente vai fazer. Já escolheu a massa, né? Que é importante da precificação. Então agora vamos escolher os recheios. Você vai montar o seu pastel. Você vai fazer a ficha técnica de cada sabor. A ficha técnica também faz parte da precificação. E quando você descobre, a ficha técnica você só faz uma única vez do seu pastel. Quando as coisas vão aumentando, que hoje está aumentando quase todo dia, você opta por aumentar, por segurar o preço um pouquinho. Quando você for mudar, você vai mudar só aquele item, o preço daquele item, e você já vai saber qual é o custo do seu pastel. Lá no meu curso eu tenho uma aula de precificação, né? O meu curso já tem uma aula de precificação. E você vai aprender a precificar lá dentro cada grama do seu pastel. E também eu ensino a fazer a ficha técnica de cada sabor, de cada recheio que você vai usar. Aí você vai ter que definir os sabores que você vai colocar dentro do seu pastel. Você vai fazer uma lista de sabores. Você vai fazer todos os sabores que você vai colocar dentro do seu pastel para você precificar cada recheio que vai dentro, não é isso? Pronto. E a terceira etapa é a mão de obra. E o que é a mão de obra, né? A mão de obra é o nosso salário. É o salário que você estipulou, né? Se você não estipulou ainda, estipule, porque é muito importante. O salário que você estipulou para você ganhar por mês mediante a sua realidade, os dias que você trabalha, né? Eu, quando trabalhava na minha pastelaria que estava ativa, eu só trabalhava de quarta a domingo.
20 dias por mês, né? Eu só trabalhava de quarta a domingo. Os outros dias era folga. Aliás, folga não, né? Porque quando a gente trabalha com pastelaria, você nunca tem folga. Aí você vai fazer os recheios e vai atrás. Não, Luana, o meu curso ele não é a apostila. Ele também vem a apostila, que é o e-book 259 sabores, tá certo? Mas mais lá pra frente um pouquinho eu vou falar desse curso. Que ele era um curso, só o curso gravado, mas agora ele é um método. Com acompanhamento, mentorias. Já já vou falar do curso pra vocês, tá certo? Só que pra não fugir aqui do que eu tô falando, né? Agora a gente vai falar da mão de obra, que é o nosso salário. Tem que ser tirado, sim, o nosso salário, o salário que você estipulou. Por quê? Porque quando você tira o seu salário, que essa é uma das partes da precificação, quando você tira o seu salário, que você recebe aquele dinheiro por mês, você fica mais alegre, você fica mais, quando você vê o seu dinheiro, quando você vê o resultado do seu esforço do mês todinho, você fica mais querendo mais trabalhar com pastel, né? Você fica mais motivado a trabalhar com pastel, porque você realmente tá vendo a cor do dinheiro. Porque quando você só trabalha, que você não vê a cor do dinheiro, dá uma tristeza, dá um desânimo, você tem logo vontade de desistir, porque você vende tudo, todos os pastéis, consome ali todo o recheio que você comprou hoje. Mas aí amanhã você repõe todo aquele dinheiro em mercadoria e no final não sobra nada pra você. Então, essa terceira etapa é a nossa mão de obra, que é o nosso salário, que ele tem que ser tirado, com certeza. É um reconhecimento financeiro nosso, né? Bom, e agora vamos para a quarta etapa da precificação. A quarta etapa da precificação, gente, é o custo fixo. E o que é o custo fixo? O custo fixo, a própria palavra já está dizendo, né? É aquilo que você paga todo mês, independente da sua produção. Independente se você trabalha muito, se você trabalha pouco, se eu trabalho 20 dias, se eu trabalho 30 dias, aqueles custos, eles não vão diminuir. Ou seja, é a água, a luz, o aluguel, a internet, o gás, né? Que você já coloca quantos gás você trabalha ali na sua pastelaria por mês. E o simples, né? O MEI, para quem já tem o seu CNPJ, que sabe que todo dia 20 a gente tem que pagar o MEI, né? Então, esse é o custo fixo. Que você só vai deixar de pagar quando um dia você fechar o seu negócio, né? Mas não é essa a nossa intenção. Então, não depende da produção e não depende das vendas. Se você vender pouco ou se você vender muito, esse custo fixo, ele tá ali, todo dia. Para você pagar, né? Você sabendo todo dia que vai pagar no final do mês. Então, a quinta etapa são os custos variáveis. E o que são os custos variáveis? A gente pensa que é coisa demais, mas não é. Tudo é muito simples. Os custos variáveis é o contrário dos custos fixos. O custo fixo, ele não depende do que você vai produzir. Ele não depende se você trabalha muito ou pouco. O custo variável, que são os custos variáveis, ele depende da produção do seu pastel. Um exemplo que eu vou dar aqui, né? Ele muda de acordo com a quantidade de pastel que você faz por dia. Se você faz e vende 30 pastel por dia, o seu custo variável é X. Porque aqui eu não vou falar de valor, porque a gente não calculou nada. E se você faz 50 pastel por dia, o seu custo variável é Y. Então, ele varia, né? Por isso que é custo variável. Ele depende da sua produção, do tanto que você trabalha. Esse é o custo variável. Aqui a gente está conhecendo as etapas da precificação, para quando for acontecer a precificação, você já vai saber para onde é que você vai mandar cada percentual que você vai definir, né? Pronto, aqui é os custos variáveis. E a nossa sexta etapa é a lucratividade, que não tem nada a ver com os lucros, né? Aliás, não tem nada a ver com o nosso salário. Lucratividade por exemplo, algo que você está ali juntando. Por exemplo, a minha carretilha quebra. Eu estou trabalhando, já aconteceu comigo na hora do expediente. É por isso que a gente não pode ter só um material de trabalho, principalmente carretilha. A minha carretilha quebrou
e eu tive que pegar outra, né? Pronto, aquela carretilha quebrou, eu tenho que repor a minha carretilha, porque ele é o meu material de trabalho. Mas ela não vai sair do meu dinheiro e nem vai sair das despesas. Ela vai sair da lucratividade. Esse dinheiro da lucratividade serve para você repor a sua carretilha, serve para você repor também a sua escumadeira. As escumadeiras, elas quebram também, né? A minha quebra aqui, não com facilidade, mas aqui a gente tem que trocar. Porque levanta, né, um pedacinho de ferro e fura os pastéis. Porque eu bato nelas assim, para tirar o óleo. Então, a lucratividade, ela é uma parte da precificação, é um percentual que a gente vai separar para poder repor tudo que for quebrando dentro das despesas, ou que forem quebrando dentro da sua pastelaria. Não é só as quebras que tem, né? Serve também para quando, se por acaso você teve um problema de saúde, você vai passar alguns dias sem conseguir trabalhar porque você não tem condição de trabalhar. Então a lucratividade, ela também vai servir para poder custear os dias que você não vai trabalhar, porque você não trabalha, mas existem as despesas, né? Então a lucratividade é uma reserva que você tem que ter para uma precisão, uma necessidade. É isso aí, então vou deixando o coraçãozinho aí se vocês estão gostando, viu? Já estou vendo aqui os coraçõezinhos. Vão deixando os coraçõezinhos aí, gente, para o Instagram, né? Ele entender que essa live vocês estão gostando, entendeu? Que esse conteúdo é um conteúdo bom, né? E vocês estão gostando. E aí o Instagram, ele vai mostrar essa live para mais pessoas. Simplesmente pelos coraçõezinhos, né? Ele já deixou esses coraçõezinhos aí para isso. Então, essa é a lucratividade que definimos. A lucratividade, gente, ela é definida por um percentual. Você, quando for fazer a sua precificação, você vai definir quanto por cento você vai colocar ali na caixinha da lucratividade. Porque quando você for separar todo o dinheiro da sua empresa, da sua pastelaria, você vai ter que separar, digamos assim, um exemplo, né? Eu separo envelopes. Todos os dias, né, eu separo o dinheiro em envelopes. O dinheiro dos funcionários, né? Tudo isso aqui que eu tô falando. Tenho vários envelopes e eu vou separando por dia. O que é que meu marido vai comprar no outro dia, que é repor a mercadoria. O que é que a gente está juntando, que é o custo fixo. Os custos variáveis a gente só separa no final do mês junto com os custos fixos. E a lucratividade eu separo por dia. Que aí não tem perigo, né, de você se aperrear. Você tem sempre aquela reserva que você acontecer alguma coisa, você usa. E também vou dar mais um exemplo para que serve a lucratividade. Um exemplo assim bem real. O óleo tá muito caro. O óleo aqui onde eu moro, gente, tá R$12. É horrível. Eu trabalho com óleo. No momento eu não tô trabalhando, né? Com pastelaria. Mas eu faço maionese ainda. O preço do óleo é R$12. Então, por exemplo, se lá no açaí tá tendo uma super promoção de R$9 o óleo, então o dinheiro da lucratividade, que é aquela reserva que você tem, você pode pegar esse dinheiro e aproveitar a promoção relâmpago e comprar o óleo. Esse aqui é um exemplo bem real, né? Porque hoje, você sabe que tá tudo muito caro o óleo. Você pode fazer essa ação, entendeu? Então, a lucratividade serve para isso também. Muito importante você separar essa parte da lucratividade. E agora eu vou falar alguma pergunta. Desculpe, né? Eu só tá igual uma metralhadora aqui. Mas eu vou responder agora a pergunta da Luana. Luana, eu tenho esse curso. Ele era um curso, né? Como eu falei, que era o curso de pastel 259 sabores. Mas hoje ele é um método de treinamento para pasteleiros. E esse método, ele é dividido em 3 partes. Tem as aulas que são gravadas na área de membro da Hotmart. São mais de 70 aulas gravadas, onde lá você vai aprender toda a produção de recheio, todo o armazenamento, como fritar, como tirar um pastel sequinho do óleo, como trabalhar com gordura vegetal, como você trabalhar com óleo, manutenção dos tachos. Eu ensino até você ligar o seu tacho dentro desse curso. Então, eu ensino você todos os descartáveis, o que é que você vai precisar para você comprar para sua pastelaria.
vários tamanhos e modelos de pastel, como você vai trabalhar com combos, né? Como você vai precificar os seus combos. Eu ensino dentro desse curso também. E tem um módulo nesse curso também de WhatsApp, como você vai fazer o atendimento com o seu cliente. Olha, ó, a minha aluna já está dando feedback, viu? Aulas excelentes. Muito obrigada. Tá aí, ó, já está testificando do curso, né? Como você vai fazer o atendimento com o seu cliente, tá? Porque o WhatsApp, ele não é só para atender, ele também é para vender. Você vai fazer a venda ali no WhatsApp todos os dias. Como você vai usar todas as partes do WhatsApp para vender, certo? Eu tenho um bônus agora, se a Beth ainda não sabe, mas já subi esse bônus, que é da Kerlia Souza. Ela é especialista em vendas pelo WhatsApp. E já está lá 3 aulas, já coloquei 3 aulas de vendas pelo WhatsApp. Então, 3 aulas exclusivas para os meus alunos, né? E vou colocar também, eu não subi essas aulas ainda porque elas estão sendo gravadas, de precificação. Que você vai entender a precificação com a Letícia Nobre. Essas aulas ainda vão ser gravadas, né? Elas já estão sendo preparadas, só precificação, para você entender de fato e de verdade como você vai precificar os seus pastéis, né? E quando você aprende o método da precificação, gente, você precifica tudo. Você aprende de uma forma que você leva esse método para precificar qualquer coisa. Quando você vai trabalhar com doce, com salgado, você vai trabalhar com bolo, tudo você vai precificar, certo? Então tem esse método, esse módulo, aliás, também. Tem 2 maioneses temperadas, 2 receitas de maionese temperada, o nosso ketchup temperado, que chamamos aqui o molho da casa, que não pode faltar de forma nenhuma acompanhamento dos pastéis. Como você vai fazer o seu sachê, também tem esse módulo lá do sachê também, certo? Então essa é a primeira parte do curso. Aí tem o e-book com 259 sabores, que é todo o meu cardápio. São 259 sabores de pastel já montado para você trabalhar com qualquer tamanho de pastel que você quiser. Você vai adaptar, né, esses pastéis que estão montados. Essa é a primeira parte. A segunda parte, ela é um grupo no WhatsApp, porque agora são turmas. Essa turma que vai começar agora vai ser separada da turma que já está. São turmas, é um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp ele vai durar por 2 meses, porque é a mentoria. Eu e a minha equipe vamos passar as tarefas para os alunos. A gente vai fazer análise de Instagram para saber como é que o seu Instagram está sendo apresentado, né? Se ele está apresentável para o seu negócio. Se você está trabalhando de forma profissional no seu Instagram, para você... desculpa, enganchei foi tudo. Se você está aparecendo de forma profissional no seu Instagram, né? Está correspondendo o seu Instagram com o seu trabalho. Então tem esse módulo também, né? Que é 2 meses, são 8 mentorias. Toda semana tem uma mentoria ao vivo com os alunos, uma tarde toda de mentoria, para você trazer o seu problema, a sua dificuldade para me resolver, né? Eu vou dar, você vai dizer, Marli, eu não tô vendendo, eu não sei porquê, meus preços são assim, tô vendendo muito, mas não tô vendo dinheiro, então eu vou explicar para você o que é que tá acontecendo, vou passar para você a tarefa, a minha equipe vai passar as tarefas, você vai fazer as tarefas e a gente vai fazer a correção de tarefas para saber se está certinho, se você está fazendo certo, porque o meu interesse é que você tenha resultado. Então eu decidi fazer dessa forma porque eu quero o resultado do cliente, tá? Eu quero que o cliente tenha resultado, o meu aluno tenha resultado. Então eu quero estar pertinho dele para me saber o que é que está acontecendo. E tem aqui... Pronto, é uma pessoa que estava querendo entrar, mas aqui não deu certo. Pronto, gente, então essa parte é a parte do... Esse é o curso, né, que é um método. Agora é um método que a gente vai ser lançado ainda, esse método, no dia 4 de abril, e as vagas são limitadas. Por quê? Porque eu preciso de poucas pessoas dentro desse grupo para me acompanhar cada uma de perto. Beleza? Então vamos agora para a sétima etapa. A sétima etapa é o plano de negócio, que é muito importante também, que é aqui onde você vai finalizar tudo. O plano de negócio serve para trazer ordem e resultado baseado na sua realidade.
A Patrícia, né, ainda faz o seu curso, com certeza. Você vai ver que como é excelente. A minha aluna, né, a Beth, já deu aí o feedback dela. Pronto, aqui o plano de negócio serve para você trazer a ordem aí para a organização para o seu negócio dentro da sua realidade. Na primeira etapa você já escolheu o pastel, já escolheu a massa para que você vai trabalhar. Aqui no plano de negócio você vai padronizar os seus pastéis e também qual o modelo de negócio que você vai querer trabalhar. Eu vou dar um exemplo aqui o que é padronizar os pastéis. Na live anterior, não sei se alguém que estava na live anterior vai entender. Eu trabalho com 3 tamanhos de pastel. Eu trabalho com o pastel a massa larga da Big Massa, onde eu faço o pastel gaúcho, que eu dobro a massa de cima para baixo, que é no sentido da largura, né? Então esse é um pastel. E esse pastel eu só coloco 2 sabores dentro desse pastel. E eu trabalho com o segundo modelo de pastel, que é a massa larga da Big Massa, que eu fecho ela no sentido do tamanho, que ele fica um pastel grande de 28 centímetros. Que nesse tamanho de pastel, eu deixo o cliente montar ele com até 3 a 4 sabores, certo? E o tamanho gigante são 5 sabores. Então, são 3 tamanhos de pastel que eu trabalho. Eu padronizei. Se o cliente quiser o primeiro, eu quero pastel gaúcho, mas eu quero acrescentar o bacon. Não pode. Se você quiser acrescentar o bacon, eu vou lhe apresentar outro tamanho de pastel, que é o pastel intermediário, que você pode acrescentar até mais um sabor. Você pode acrescentar 4 sabores. Por exemplo, ele quer a carne moída com cheddar, mas ele quer acrescentar o bacon. Então, eu vou falar pra ele que a carne moída com cheddar entra em um pastel, um tamanho. E se ele quiser acrescentar o bacon, eu levo ele para o tamanho intermediário, porque ele é mais caro. E o que a gente quer é vender o nosso produto mais caro, né? Tudo é uma forma de comunicação. Da forma que você for falar, o cliente vai entender e ele vai querer com certeza. Boa tarde, pastelaria da mães e filhas. Olha aí, boa tarde. Então é isso daí, né? Você vai padronizar o seu pastel do jeito que você quiser. Então aqui o plano de negócio serve para isso, você padronizar. O cliente que chegar ali, ele só vai consumir o pastel da forma que você disser que é. Você botou aquele padrão de pastel, então você só vai vender ele. Você não vai inventar na hora porque o cliente quer. E tem 2 modelos de negócio que existem. Aliás, tem vários modelos de negócio que você pode trabalhar com pastel. Mas eu vou falar aqui de 2 modelos de negócio que você pode estar escolhendo para levar para a sua pastelaria. Eu não sei qual é o que você já trabalha hoje, né? Então, o primeiro modelo de negócio é quando o pastel já está um pastel é montado por você e ele tem acréscimo no cardápio. Você já tem o seu pastel, o seu cardápio lá todo montadinho, os sabores e o preço, ele já está montado. Mas tem também lá a partezinha dos acréscimos. Você acrescenta o frango, se o cliente quiser, tantos reais. Você acrescenta o cheddar, o catupiry. Cada um tem seu preço, porque você trabalha com acréscimo. Dentro daquele tamanho de pastel que você disponibilizou, né? Que é a tradição aí na sua pastelaria. Então, se o cliente quiser um pastel de carne do sol com queijo, e ele quiser acrescentar o catupiry, é o mesmo tamanho de pastel, e você apenas acrescenta o catupiry e cobra a parte do catupiry a mais. Esse é um modelo de negócio, que também é muito bom para se trabalhar. E o segundo modelo de negócio para trabalhar é esse que eu trabalho hoje, né? Que é o pastel montado pelo cliente sem acréscimo. Por quê? Porque você já estipulou tantos sabores para cada tamanho, você já está cobrando aquele sabor dentro daquele pastel. Que é isso aí que eu expliquei para você. Você trabalha com 3 tamanhos ou você escolhe trabalhar com 2. Tem pessoas que não gostam de trabalhar com pastel gigante, porque o pastel gigante você pode vender 2 menor, né? Aí é você quem vai decidir. Eu gosto de trabalhar com pastel gigante também, porque é um pastel de 1000 quilos. Tem gente que quer o pastel gigante, tem pessoa que só uma pessoa come um pastel gigante. Então eu gosto de trabalhar com pastel gigante, eu gosto de trabalhar com 3 tamanhos, para o cliente só pedir, e do jeito que ele pedir lá, que ele olhar o meu cardápio, que é montado por mim, os tamanhos são determinados por mim, ele pedir e eu fazer. Eu gosto de ter a opção para o cliente escolher.
Então, você escolhe trabalhar com 3 tamanhos e lá você vai definir quantos sabores. Eu dei o exemplo do meu pastel, mas você pode definir aí na sua pastelaria um tamanho, se você quiser colocar 2 ou 3 sabores. O outro tamanho, se você quer colocar 4 ou 5. E o pastel gigante, você colocar um pouco de cada que você tem ali, né? Você é quem vai determinar aí. Esse foi o exemplo que eu usei, meu. Muito bom exemplo também, que você pode também levar esse exemplo aí para sua pastelaria, que é muito bom. Tem cliente que é super indeciso, então ele chega e ele já vê, um pastel padrão, ele já vai olhar, não dá para ele montar tudo dentro de um pastel, então ele vai ter que escolher um daqueles, não tem opção. Então fica mais rápido até para o cliente. A opção dele é só escolher qual é o sabor que ele vai querer. Decidir o sabor que ele vai querer e o tamanho do pastel que já está ali com o preço, porque ainda tem esse detalhe, né? Às vezes o cliente quer montar o pastel, mas ele não quer que tenha acréscimo, né? Ele quer que monte, porque ele vai dizer assim, não, mas é só um pouquinho, dá para botar só um pouquinho? Então, quando você já tem o seu preço, você já precificou o seu pastel, dentro da quantidade que você vai colocar dentro daquele pastel, você não está perdendo nada. Você já está cobrando, mas você já sabe a quantidade que você vai colocar. Então, você vai dizer, ok, tá certo, só um pouquinho, mas é tanto. Você quer? Quero. O cliente quer, com certeza, né? Pouquíssimos, são poucos aqueles que não vão querer. Vão chorar um pouquinho ou vão desistir para o mais barato. Mas a maioria quer. Tudo é uma questão de conversa, né? Como você vai passar isso para o seu cliente. Então, esse também é um modelo de negócio. São 2 modelos de negócio e você vai escolher qual modelo de negócio você vai levar aí para a sua pastelaria. E alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se alguém vai querer entrar. Alguém aqui está querendo participar da live? A Beth, né, na outra vez ela quis participar da live para fazer algumas perguntinhas, mas eu não vim com o tempo. E depois eu conversei com ela a respeito disso. Mas eu tô querendo saber que eu tenho uma pessoa querendo participar da live. Se for, mande novamente aqui a solicitação, porque às vezes a pessoa aperta sem querer, né? Então quero só para confirmar se você realmente quer participar da live e querer fazer algumas perguntas. Ok? E agora é a hora de responder algumas perguntinhas, gente. Passou aqui algumas perguntas de despercebidos. E se tiver alguma pergunta, pode falar, que agora eu vou responder as suas perguntinhas. O método já falei, né? Que as vagas vão começar agora no dia 4. 4, 5 e 6 vai ser o dia do lançamento desse novo método. Pronto. E o PDF para quem entrou agora, né? Para quem entrou agora no meio da live, para quem entrou agora no finalzinho, essa live ela tá gravada e o PDF da live para você ler, para você organizar em casa, você que não entendeu, vai estar lá dentro do grupo dos alunos. Aliás, dentro do grupo dos aulões, que é um grupo no WhatsApp só para você que quer participar das lives, que não quer perder as lives. E eu disponibilizo esse PDF lá dentro para você que quer ler de novo, que quer ter esse assunto para você estar lembrando, porque você não você esqueceu, né, e quer estar lembrando. Ok, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vou recapitulando aqui. Para a gente precificar o nosso pastel, a gente precisa conhecer as etapas da precificação. Para você organizar tudo, o produto, a matéria-prima, a mão de obra, os custos fixos e os custos variáveis, a lucratividade e o plano de negócio. Daí, então, você vai organizar, você vai fazer ficha técnica e você vai precificar. Aí, a precificação de cada um é diferente do outro, porque às vezes as pessoas me perguntam. Olha aí, muito obrigada, viu, Josiele? Nessa eu confio. Muito obrigada, querida. Então, as pessoas me perguntam, Marli, quantas gramas eu coloco dentro de um pastel de 14 por 14? Então, eu falo, eu coloco 30 gramas, se for só de frango, né? Frango com carne moída, você vai ter que botar
20 gramas e vai ter que colocar carne moída porque eu não peso carne moída. Eu peso a carne do sol, eu peso o frango, mas a carne moída, gente, eu não peso. Vou falar aqui por que eu não peso a carne moída. Porque às vezes a minha carne moída, ela sai um pouco molhada. Às vezes a minha carne moída, ela sai um pouco sequinha, né? Porque todo dia, né, você não sai a mesma coisa. Um dia você esquece um pouco, né? E aí ela cozinha mais um pouco a mais, então ela fica molhadinha. E o que é que eu faço? Eu tenho uma concha, que essa concha é a minha medida. Então a carne moída, eu coloco a medida. E o misto, que eu já misturo queijo com presunto, então eu tenho a medida do misto. Porque se o cliente quiser um pastel de misto, esse já tem a medida. Que na hora de precificar, quando a gente vai precificar, a gente coloca tudo para gramas. A gente coloca tudo para gramas. Então eu pego a minha conchazinha, eu vejo ali quantas gramas, boto na balança, vejo quantas gramas vai dar aquela quantidade do misto e da carne moída, né? Então eu precifico em cima disso. Mas a carne do sol e o frango é gramas, eu já deixo tudo pesado. Batata frita já fica tudo pesado, porque eu também trabalho com pastel de batata frita. E esse pesozinho ele já tem que estar embutido também dentro do preço do pastel. 100 gramas de batata fritas para um pastel de 4 sabores, mas eu uso 80 gramas de batata frita. Se for a batata frita, a fininha, porque ainda tem esse detalhe, né? Vocês que trabalham com batata frita, vocês sabem que existe a batata frita mais fininha, que eu acho que é a corte 17. É a batata mais fina. Então essa batata mais fina, ela é melhor de trabalhar, até para porção. Quando eu vou fazer a porçãozinha de 100, para colocar dentro do pastel para fazer peso de combos, eu não uso 100, eu só uso 90. Porque se você colocar 100, e se você colocar 100 da batata mais grossinha, que é aquela tradicional, que a gente sempre encontra nos mercantil, 100 gramas dessa batata dentro de uma vasilha, e você colocar 90 gramas dessa batata mais fina dentro de outra vasilha, você vai ver de olho que tá igual, entendeu? Então esse também é um truque, né, que a gente usa dentro da nossa precificação. Também a gente vai variar isso daí, dentro da precificação, né? A gente coloca, e quando você vai cobrar, a gente cobra 100 gramas, mas você vai usar 90, né? Da grossa, a batata grossinha, a gente vai usar 100 gramas, e da batata mais fina, você vai usar 90, até porque ela é um pouco mais cara, então fica quase uma coisa pela outra. Você pode vender as duas o mesmo preço, porque sai uma coisa pela outra, mas tem que ser precificado. Por quê? Porque eu compro por um preço, você compra de outro. Então, quando a pessoa me pergunta quanto é que eu cobro no pastel, eu falo o meu preço. Quanto é um pastel? Sempre as pessoas estão me perguntando sobre as massas saborizadas. Quanto é que eu cobro um pastel de massa saborizada? Pastel de massa saborizada eu cobro R$8. Tanto ele doce, como ele, o pastel doce e o pastel também salgado, né? Que é as massas saborizadas, que é a de ervas finas e as outras. Mas eu cobro esse preço, mas pelo valor é que eu vou saber quanto é de gramas que eu vou colocar dentro do pastel. Porque cada um vai ter um preço diferente, né? Então, dentro de R$8, eu vou saber quantas gramas eu vou colocar ali dentro. Porque o frango, quando você faz o frango mais soltinho, ele rende. Quando você deixa ele mais molhadinho, então ele fica bem pouquinho. Até isso também a gente tem que saber fazer para poder render, né? Então, tudo isso eu ensino dentro do meu curso. Você tem que multiplicar o frango. A gente faz uma multiplicação do frango rapidinho, que ele dá muito frango. Não precisa você usar, às vezes eu uso 60 gramas, né, no meu pastel. Às vezes eu não uso nem 60, porque 60 já fica muito. Quando ele está mesmo no ponto exato. Eu já tiro 50, já sobra 10 gramas. Aquelas 10 gramas ali já vai para outro pastel. Na hora eu abro e eu vejo que está muito grande a quantidade de frango e eu já separo. Por quê? Porque de olho ali, eu já sei, né? Tudo é no saquinho pesado. O que eu aconselho você a trabalhar é com tudo pesado. Porque quando tá pesado, você já tem a ficha técnica do seu pastel. Você não perde nada. Nada. Porque pastel,
Todo o recheio do pastel, gente, se você não usar hoje, você congela e vende amanhã. Pastel dá muito lucro se você souber fazer a precificação. Mas dá para você ganhar dinheiro vendendo pastel. Você faz a precificação bem direitinho, dá para você fazer dinheiro com pastel. Pronto, agora eu vou aceitar aqui a pastelaria, porque ela tá querendo entrar aqui, participar da nossa live uns minutinhos, né? Falta 10 minutinhos. Indo fazer, não tá dando certo aqui.